Meus caros amigos, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao curso jurídico. Alguns colegas eu já conheço, foram nossos alunos, sejam de cursos passados, sejam alunos que eu tive na graduação. Então é sempre um prazer rever os colegas, aqueles que eu ainda não conheço. Eu sou o professor Marcelo Lebre e eu vou lecionar para vocês, ao longo de todo esse curso preparatório de primeira fase, a disciplina de Direito Penal, parte geral. Então, do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal, basicamente é disso que nós vamos falar ao longo das minhas aulas. Veja só, na graduação você teve 4 semestres de Direito Penal. É o mínimo que o MEC exige. Uma ou outra faculdade faz 5 semestres, mas daí é dentro daquela grade que você pode mexer. Mas geralmente são 4 semestres. Os 3 primeiros são para ver parte geral do Código, e geralmente o 4º semestre é para ver a parte especial, que trabalha daí com os crimes em espécie, o artigo 121 com homicídio, 123 infanticídio e assim por diante. 3 semestres. Eu tenho 5 aulas. 5 aulas para falar de todo esse mesmo conteúdo. Desse dizer é impossível. Não é. Não é. Porque o papel de um curso preparatório é focar naquilo que a tua banca examinadora cobra. Nós não vamos em nenhuma aula ficar falando, por exemplo, de histórico. Direito penal você não precisa. Na graduação você precisa. Para você saber onde veio o direito penal. Teoria do erro. Erro de tipo, erro de proibição. Cai em todas as provas do exame de ordem. Todas. Para não mentir, teve um único exame que esse tema não foi cobrado. Então me parece que é esse tipo de tema que eu tenho que trabalhar. Só que eu vou estruturar a análise pontual de cada um desses tópicos que são importantes, em especial pela leitura que é feita pela banca examinadora que vai te cobrar, a banca FGV. Nós vamos fazer uma leitura de cada um desses temas importantes dentro de uma ordem cronológica que tu não vai nem perceber. Vai parecer que esses 3 semestres efetivamente encaixaram nas 5 aulas. É para isso que você está aqui. E eu te garanto, nós vamos gabaritar direito penal, pelo menos na parte geral. Geralmente são cobrados 5 ou 6 perguntas de direito penal. Eu te garanto que dessas 5 ou 6, se 4 for de parte geral, como geralmente é, 4 questões você vai ter garantida nestas minhas 5 aulas. Eu me preparei para estar aqui com você. Agora é a tua parte. Se tu faltar uma única aula, eu já quero que você conte com uma a menos. É uma questão a menos. Daí você diz, fica tranquilo, ainda falta um monte de questão. Daí tu acaba faltando uma de trabalho. Daí já conte com uma a menos. Você entendeu que você já começou com 80 questões? Você começa hoje o curso já com 80 questões. Cada exercício que eu te mandar fazer e tu não fizer, já conte com uma a menos. Cada aula que você for perder, já conte com uma a menos. Eu vim aí, mas eu estava pensando em outra coisa. Uma questão a menos. Você entendeu que você não vai ganhar questões, você já está com 80. Você vai perder se não seguir a tua metodologia. A metodologia, meu amigo, é vencedora. Eu fiz uma aposta com o Isaías ontem, domingo. Era o aniversário dele. Eu falei assim, Isaías, tu me paga bem, né? Ele disse, porra, pra caralho. Eu disse, vamos fazer o seguinte, se eu não gabaritar penal nessa próxima primeira fase do exame de ordem, eu trabalho para você 1 ano de graça. Os olhos dele, de empresário, até vibraram de alegria. É uma pena que ele vai perder a aposta. Você não faz ideia o que eu vou ganhar. Então eu conto muito com cada um de vocês. Eu vou fazer a minha parte, eu quero que você faça a tua. A tua parte é ver aula, é treinar fazendo exercício de provas anteriores, porque as questões se repetem! As questões se repetem, elas mudam a formatação, mas as temáticas que são cobradas são sempre as mesmas. Cada banca examinadora que faz provas de concursos públicos ou exame de ordem, que é análogo, ela tem uma metodologia de temáticas. E essas metodologias é o que a gente vai te passar ao longo do curso. Não só nas minhas aulas, mas em todas as disciplinas. Civil, processo penal, processo civil, trabalho, processo trabalho e assim por diante. Faça a tua parte, faça exercício, veja as aulas, tire dúvidas. O meu papel aqui é tirar as tuas dúvidas, por mais tolas que elas possam parecer. Porque às vezes aquilo que tu pensa que é tolo, não é. É o diferencial para você passar ou não. E eu não quero só que você passe não. Eu vou te ver na segunda fase. Eu quero que você gabarite a prova de primeira fase. Essa é a minha meta. E eu efetivamente conto com cada um de vocês. Então, como diria a jus filósofa Anitta, prepara. Prepara, meu amigo, que o bicho vai pegar. Eu prometo que eu estou terminando. Como eu te disse, nós vamos falar apenas de parte geral. Leia-se artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal. E, basicamente, a parte geral é composta de 3 grandes temas.
São eles: teoria da norma, teoria do delito e a teoria da pena. Então é esse o roteiro que a gente vai seguir ao longo de todas essas aulas. Na teoria da norma é onde a gente vai analisar en passant, superficialmente mesmo, os princípios que regem o direito penal. Porque uma das poucas disciplinas jurídicas que de vez em quando cai perguntas sobre princípios na prova de primeira fase de exame de ordem é o direito penal. Só para você ter uma ideia da importância disso. Regime inicial em crimes hediondos. Nós vamos falar disso numa aula específica, aqui dentro. A Lei de Crimes Hediondos, 8.072 de 90, estabelece que o regime inicial tem que ser obrigatoriamente fechado. E ponto. É o que está na lei. Se tu abrir agora o artigo 2º, é o que está lá. Só que o STF declarou isso inconstitucional. E sob qual argumento? Porque fere um princípio basilar do direito penal, que é o princípio da individualização das penas. Quem que tem que individualizar as penas? É o legislador ou é o juiz diante de cada caso concreto? O juiz de cada caso concreto. Então o STF foi lá e declarou inconstitucionalidade. É a típica pergunta que cai na tua prova. Então o conteúdo de princípios é importante, pelo menos no direito penal. E a gente vai ver rapidamente ele, ainda hoje. Dentro da teoria da norma, a gente trabalha também com um dos temas mais relevantes de primeira fase. Sempre tem uma pergunta sobre o tópico aplicação da lei penal, no tempo e no espaço. Lembra mais ou menos dessas regras? Os professores de graduação na faculdade adoram falar desse tema, né? E eles geralmente vêm com umas hipóteses assim, estapafúrdias e muito engraçadas, como por exemplo, um brasileiro a bordo de uma aeronave belga que sobrevoava o Zimbábue dá um tiro num chinês. Qual lei penal aplica? Teoria da norma vai te dar a resposta, nós vamos ver isso hoje. Vencendo esse tema, nós começamos a falar do tópico mais importante. 90% das perguntas da prova de direito penal estão dentro desse tema. Teoria do delito, porque, é óbvio, tudo no direito e no processo penal gira em torno do conceito analítico de crime. Crime enquanto um fato típico, jurídico, culpável. É aqui que a gente fala das excludentes, como legítima defesa, estágio de necessidade, erro de tipo, erro de proibição, concurso de agentes, intercrimes, consumação, tentativa, desistência, arrependimento, crime impossível. Vencendo esse tópico, pensa, eu sei o que é a norma penal, eu sei o que é crime. A gente encerra a parte geral, então, com a consequência jurídica da prática de um crime. Daí a gente estuda as espécies de pena, regimes prisionais e assim por diante. A análise vai ser o mínimo maçante possível. As aulas vão ser muito dinâmicas, mas eu insisto, se tiver com dúvida, fala comigo. Peço para que, se possível, seja antes da aula ou depois da aula. Eu sempre vou ficar à disposição de vocês alguns minutos antes e alguns minutos depois. Ah, professor, eu tenho pressa, não posso ficar te esperando. Rede social, meu amigo. Este inferno serve para as pessoas fingirem o que não são e também para que os professores possam ter contato com os seus alunos. E isso vale para os meus queridos amigos que estão no online também, tá? Então tem minha página no Facebook, é só meu nome, Marcelo Lebre. Fique à vontade para mandar mensagem, à vontade mesmo. Quem gosta mais do Twitter, é meu nome ao contrário, e também no Instagram. Às vezes a gente posta algumas dicas importantes lá, só mlebre. A título só de gentileza, eu ia te pedir o seguinte, quando eu postar, por exemplo, uma foto na praia com a minha filha, por favor, não faça pergunta no corpo da foto, porque eu não vou nem ver daí. Mande a mensagem inbox, tá? Não seja um safado. Para os amigos que não conhecem, como eu te disse, eu leciono aqui no curso jurídico, a disciplina de Direito Penal. Este ano faz 10 anos que eu dou aula aqui no curso jurídico de Direito Penal. Além disso, eu sou professor titular de Direito Penal da Escola da Magistratura do Estado do Paraná, da EMAP, da Escola do Ministério Público do Estado do Paraná, da FEMPAR, eu leciono a disciplina de Execução Penal, da Escola da Magistratura Federal, aqui da 4ª Região, eu também sou professor titular do Direito Penal, Parte Geral, Especial e Legislação Extravagante, da Escola da Magistratura do Trabalho, da 9ª Região, que também pega aqui a nossa região, e além disso eu dou aula em outros cursinhos preparatórios, né? Eu dou aula em Porto Alegre, no Verbo, dou aula em Campinas, no IOB, eu dou aula no Rio de Janeiro, no Esfera, em Niterói, no IDEA, em Belo Horizonte, no Supremo, em Recife, no Probus, e em Salvador, no CEJAS. Então, são esses os cursos preparatórios que eu leciono. Além das aulas que eu dou em graduação e pós-graduação e mestrado, tá bem? Então, é exatamente essa experiência de bancas examinadoras de concursos públicos, lato sensu, no que inclui-se o exame de ordem, que eu quero te trazer ao longo desses grandes 5 encontros. Descansou bastante? Porque é a última vez que você teve a oportunidade de descansar na minha aula. Teoria da norma. Vamos começar por ela. Depois eu falo um pouco mais de bibliografia, essas coisas, tá bom? Fica tranquilo. Um dos primeiros temas aqui dentro para a gente abordar diz respeito exatamente aos princípios que regem o direito penal.
Lembre-se que os princípios, eles estabelecem, eles sedimentam a base de todo e qualquer ramo do saber jurídico. Penal, civil, constitucional, administrativo, tributário, tanto faz. Os princípios são basilares. Alguns deles estão positivados, previstos expressamente em algum artigo, seja do Código, seja de uma lei especial ou da Constituição. Outros não. Outros servem a título de orientação e apenas isso. Eu quero estabelecer um checklist dos mais importantes. Vamos lá? Primeiro princípio que rege o direito penal é o princípio da legalidade. Legalidade. Lembra daquele princípio que diz assim, ó? Nullum crimen. Isso. Nulla pena sine lege. Nullum crimen, nulla pena sine lege. Ou seja, não existem crimes nem penas sem a existência de lei. Tá, mas isso é óbvio, professor. Eu sei. É basilar, como eu te disse. Não existem crimes nem penas sem a existência de lei. Claro. A ideia que você tem que gravar, então, é que a lei é a fonte primária do direito penal. Se alguém te perguntar na rua, tu tá andando na rua, sabe aquela história do cara para que oração? Alguém chega e te aborda assim, onde que está o direito penal? Tu responde onde? Na lei. Porque a lei é a fonte básica do direito penal. Tudo que é direito penal tem que estar na lei. Todos os crimes, todas as penas, todas as agravantes, qualificadoras, majorantes. Pergunta da prova, então, pode ser a seguinte. O juiz agrava a pena do teu cliente com base numa agravante que não está expressamente contida em nenhum dispositivo da lei penal. Não existe na lei. O juiz agiu corretamente ou ele feriu o princípio da legalidade? Ele feriu o princípio da legalidade. Ele transbordou os limites daquilo que era possível. Porque o juiz não pode criar crimes, não pode criar penas, nem agravantes, nem qualificadoras, nem majorantes, porque tudo isso é papel único e exclusivo do legislador. Nullum crimen, nulla pena sine lege. E veja que esse princípio é tão importante para o direito penal, ele é tão importante, que olha que legal, onde que ele está previsto? No artigo 1º do Código Penal. O princípio da legalidade no ordenamento jurídico brasileiro está positivado, previsto expressamente no artigo 1º do Código Penal. E olha que interessante, é o artigo que inaugura a legislação penal brasileira. Vem para ressaltar a importância de quem? Da lei. E veja que a gente está indo bem, né? Penso, nós já estamos aí com toda essa apresentação, com 15 minutos de aula. O Código Penal, na parte geral, tem 120 artigos e acabamos de falar do primeiro. Faltam 119. Ou seja, estamos caminhando bem. Sabendo que a lei é a fonte do direito penal, eu já quero emendar mais 2 princípios. Tranquilos, são princípios distintos, mas são correlatos. Princípio da intervenção mínima e o princípio da fragmentariedade. Intervenção mínima e fragmentariedade. Vamos partir da lógica que nós estamos num Estado democrático de direito. Não é um Estado autoritário, onde o direito penal tem que ser grande, né? Estados autoritários, o direito penal, ele se incha, né? Ele acaba tutelando uma série de situações que a princípio não seriam deles. Mas tudo bem. O nosso Estado é democrático de direito. Isso quer dizer que o direito penal, ele não tem que intervir sempre. O direito penal só tem que ser chamado para tutelar situações extremas. Em último caso é que eu chamo de direito penal. Quando outros ramos do saber jurídico, direito do trabalho, direito civil, não conseguirem proteger algum bem jurídico, aí sim eu chamo de direito penal. O nome disso é intervenção mínima. Falar de intervenção mínima, então, é dizer que o direito penal, olha que legal, mais uma vez citando a terminologia latina, né? O direito penal é a última ratio. Se escreve com T, né? Palavra latina, última ratio, se escreve. O direito penal é a última ratio, a última razão. Quer dizer, então, que ele não é o primeiro a ser chamado à voga. Ele não é o primeiro a intervir, ele é o último. Quer ver? Não paguei o 13º de uma das moças que trabalha na minha casa. Precisa do direito penal para resolver esse problema ou tem ramos menos relevantes do direito que resolvem? Porra, mete uma reclamatória. Vamos lá, eu contesto. Se der vontade, se não der, deixa lá a mulher espernear. Não precisa do direito penal. Tá.
E se eu apagar arquivo, mato ela? A CLT resolve o problema? Não. Daí eu preciso do direito penal. O nome disso é intervenção mínima. E intimamente ligado ao princípio da intervenção mínima, eu tenho da fragmentariedade. Então a ideia é a seguinte: se eu não vou chamar o direito penal sempre, mas só em último caso, a pergunta é: quando é o último caso? Daí vem a fragmentariedade para dizer: o direito penal serve apenas para proteger os bens jurídicos mais importantes da sociedade. Isto é fragmentariedade. Dizer que o direito penal, então, é fragmentário é dizer que ele não vai proteger todo e qualquer bem jurídico. Ele só protege alguns bens jurídicos. Quais? Os mais importantes para a sociedade. A vida é importante? Porra, me parece que sim, é o bem jurídico mais importante que qualquer ser humano tem. Qual que é o primeiro artigo da parte especial do Código? Artigo 121. Fala de qual crime? Homicídio. E qual que é o objetivo de prever uma pena de 6 a 20 anos? Fazer com que um ser humano não mate outro. É a forma que o direito penal encontra para proteger bem jurídico, criando tipos penais, criando os delitos. Patrimônio é importante, daí chegam uns crimes como furto, roubo. A honra é importante, daí vem a calúnia, difamação, injúria. A dignidade sexual é importante, daí vem os crimes de estupro, estupro de vulnerável e assim por diante. Proteção de bens jurídicos, é isso que o direito penal faz. Mas todo bem jurídico? Não. Somente alguns. Quais? Os mais importantes. Mais um. Vamos emendar mais um. Lesividade. Também é um princípio que rege o direito penal. Princípio da lesividade. Olha que legal. Esse princípio ele diz exatamente isso que eu vou te passar agora. Uma espécie de frase aí que bem serve para contextualizar e até para conceituar o que ele é. Lesividade. Só interessa para o direito penal. Olha o que ele diz. Vamos lá que eu vou repetir bem devagar. Só interessa para o direito penal as condutas que podem gerar uma lesão a bem jurídico de outro. Quer anotar? Eu falo bem devagarzinho. Só interessa para o direito penal as condutas que podem gerar uma lesão, por isso do nome lesividade, que podem gerar uma lesão ao bem jurídico de outrem. E aí eu quero te passar duas questões que já foram cobradas na tua prova, de primeira fase, sobre esse princípio. Só para você ver, começar a encaixar como é que essas temáticas são cobradas na tua prova. Quer ver? Dá para transformar essas duas questões da seguinte forma, até para ficar legal e didático o teu caderno. Vou colocar aqui do lado, ó, observações. Do lado da lesividade. Eu vou te trazer duas observações. Na verdade, foram duas perguntas que eu vou transformar em observação para ficar mais sucinto no teu caderno. A primeira pergunta era mais ou menos assim, ó. Autolesão. Autolesão ela é criminalmente punível? Se eu pegar uma faca e cortar meu braço, obviamente eu vou responder processo, né, por lesão corporal. E a audiência de instrução vai ser fantástica se o réu não querer a presença da vítima ou vice-versa. Primeira dica, então, primeira observação. Autolesão é criminalmente impunível. Não interessa por direito penal. Por quê? O que diz o princípio da lesividade? Só interessa por direito penal as condutas que podem gerar lesão a bem jurídico de... Perfeito, galera, show de bola. Então a primeira dica, a primeira observação é: autolesão é impunível, não interessa por direito penal. Segunda observação, também questão que foi cobrada na tua prova. Já ouviu falar de cogitácio, ou seja, o pensamento? O pensamento, segunda observação, o pensamento ele é criminalmente punível? Ó, eu tô aqui agora pensando em matar alguém, o que o direito penal pode fazer comigo? Nada. Ainda bem, né? Segunda observação, o pensamento é criminalmente impunível. E tudo isso, meus amigos, a gente vai voltar a trabalhar dentro de outras temáticas. Por exemplo, essa dica que eu acabei de te passar, ela é a pedra que sustenta um tema inteiro do direito penal chamado iter criminis, caminho do crime. O crime tem atos de cogitação, preparação, execução e exaurimento. É aí que entra a consumação, tentativa, desistência e arrependimento. E a pedra filosofal que sustenta todo esse tema, eu acabei de te passar. O pensamento é criminalmente impunível. Não interessa por direito penal. Até porque se assim não fosse, não tinha um solto. Culpabilidade. Próximo princípio. Culpabilidade. A gente vai falar bastante de culpabilidade, viu? Em quase todas as aulas, a gente vai utilizar o termo culpabilidade para designar e explicar fenômenos diferentes do direito penal. É um tema de extrema relevância. Por enquanto, só quero uma dica bem simples.
A responsabilidade penal é sempre pessoal, subjetiva. Culpabilidade. É o princípio que diz, então, que a responsabilidade penal é sempre pessoal, sempre subjetiva. Pergunta aos amigos, você vai lembrar da faculdade. Para poder punir alguém no direito penal, é ou não imprescindível a existência de dolo? E o dolo é o quê? Elemento subjetivo do tipo. Nós vamos ver isso na aula de teoria do delito, mas eu já te adianto. Então, responsabilidade penal é sempre pessoal, é sempre subjetiva. Agora, este princípio da culpabilidade, ele acaba desaguando numa consequência jurídica bastante relevante. Então, eu peço para te fazer uma pequena observação ao lado do princípio da culpabilidade. Teoricamente falando, não estou falando de lei, de ordenamento jurídico, agora é estritamente teórico, dogmático. Tu sabia que existem dois grandes modelos de direito penal, dois grandes modelos teóricos, funciona assim. De um lado tem o direito penal do fato e de outro o direito penal do autor. Qual é a diferença entre os dois? O ordenamento jurídico que adota um modelo chamado direito penal do fato, eu puno o sujeito não pelo que ele é. Se ele é alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio, cheiroso, fedido, se ele torce pro Coxa, pro Atlético, ele pode torcer até pro Paraná. É indiferente. O que importa foi o que ele fez, não o que ele é. Entendeu a lógica? Direito penal do fato. Não importa quem ele é, o que importa é o que ele fez. Agora tem um outro modelo chamado direito penal do autor. Aí é o contrário. O que ele fez muitas vezes torna-se irrelevante, porque o que importa é quem ele é. Quero te dar um exemplo clássico durante a história de evolução do direito de um modelo típico direito penal do autor. Você lembra das aulas de criminologia lá, primeiro e segundo semestre da faculdade? Tinha uma escola de criminologia chamada positivista, a escola etiológica, a escola italiana. Tá, eu vou facilitar a tua vida. Você lembra do Lombroso? Bah, quem não lembra do Lombroso? O sacana do Lombroso nem jurista era médico. Vivia-se um período de empirismo e olha o que ele fez. Fez um tour por penitenciárias europeias e escreveu um livro chamado O Homo Delinquente. A tese central dele é de que haviam pessoas predestinadas à prática do crime, ao que ele chamou de criminoso nato. Ele diz, eu quero que você se imagine dentro desse contexto sendo um delegado de polícia. E alguém te comprova, entre aspas, empiricamente, de que existem pessoas predestinadas à prática de um crime. O que tu faz? Espera o cara matar alguém para meter ele na cadeia ou mete ele na cadeia antes? O nome disso é direito penal do autor. Eu estou punindo o sujeito não pelo que ele fez, mas pelo que ele é, um criminoso nato. Claro, teve uma pequena falha na teoria do Lombroso, porque perguntaram, mas Lombroso, meu velho, como é que tu sabe quem que vai ser criminoso? E ele disse, fácil. O Lombroso tinha uns parentes no Rio Grande. Tem gente que tem cara de bandido. Que porra é essa? Direito penal do autor. E agora vem a minha pergunta. Qual a gente adota no Brasil? Direito penal do autor ou do fato? Eu puno o sujeito no Brasil pelo que ele é ou pelo que ele fez? Isso é fruto do princípio da culpabilidade. E aí vem a observação que eu quero que você grave. No Brasil, adota-se um modelo chamado direito penal do fato. No Brasil, se adota um modelo de direito penal chamado direito penal do fato. Por quê? Porque eu não puno o sujeito pelo que ele é, mas porque ele fez algo culpável. Algo que demanda um juízo de reprovação. Isso a gente vai explorar bastante, mas bastante mesmo, na aula de teoria do delito. Porque, afinal de contas, você não pode esquecer que crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Tá bem? Quinto princípio. Eu quero agora emendar uns 4 princípios importantes que a gente vai trabalhar bastante na aula de teoria da pena. Então, nós vamos colocar assim, princípios da pena. Pessoalidade. Individualização. Só mais um já está bacana. Proibição do bis in idem. Pessoalidade, individualização e proibição do bis in idem. Todos eles são princípios inerentes à teoria da pena. Nós vamos voltar a explorá-los na aula oportuna. Por enquanto, rapidinho a dica é pessoalidade, também conhecido como intranscendência, né?
É esse princípio que diz que a pena não passará da pessoa do acusado. A pena não passará da pessoa do acusado. Obviamente, a única pessoa que pode ser punida é o infrator da norma penal e mais ninguém, nenhum de seus parentes, amigos, enfim. A pena não passará da pessoa do acusado. Individualização. Obviamente, você já percebeu que o Código Penal prevê uma pena mínima, uma pena máxima para todos os delitos. Tu pega o homicídio, a pena é reclusão de 6 a 20. Pega o roubo, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Latrocínio, reclusão de 20 a 30. Tá, mas e aquele roubo em específico? E aquele latrocínio específico, com todas as suas particularidades? A pena é 20, ou 21, ou 22, ou 23, ou 23,5. Compete ao juiz, então, dar a cada um a pena que lhe é justa. A pena que lhe é merecida frente às particularidades que envolvem cada caso concreto. E o nome disso é individualização. Traduzindo, dar a cada um a pena que lhe é justa. Individualizar é dar a cada um a pena que é justa, que é merecida, que é compatível com as particularidades de cada caso concreto. E o último, proibição do bis in idem. Tu lembra disso, né? Bis in idem é sinônimo de dupla punição. Então, se eu estou dizendo que é proibido o bis in idem, quer dizer basicamente que ninguém pode ser duplamente punido por um mesmo fato. Ninguém pode ser duplamente punido por um mesmo fato. É por isso que surgem institutos como, por exemplo, a litispendência, ou melhor, a proibição da litispendência, porque, afinal de contas, ninguém pode ser duplamente punido. Agora eu vou destacar outros dois que nós também vamos voltar a trabalhar em muitos detalhes na aula de teoria do delito e que caem bastante em prova, que são os princípios da insignificância e o princípio da adequação social. Vamos falar deles. Insignificância, também conhecido como bagatela. Insignificância ou bagatela. E também o princípio da adequação social. Qual é a ideia em torno do princípio da insignificância? A ideia é muito simples, veja só. Se o direito penal é um direito penal de legalidade, é um direito penal de intervenção mínima, de fragmentariedade, lesividade e culpabilidade. Então quer dizer que o direito penal não vai intervir sempre só em último caso, não para proteger todos os bens jurídicos, mas apenas alguns dos mais importantes. Se eu entrar aqui no curso jurídico e levar para minha casa essa caneta que não me pertence, formalmente falando, eu não estaria cometendo um crime chamado furto? Eu não estaria subtraindo para si para outra em coisa alheia móvel? Mas esse aqui é o bem jurídico mais importante a ponto de demandar a intervenção do direito penal? Se o dono dessa caneta, no caso o curso, se sentiu tão mal assim de eu ter levado essa caneta, beleza, mova a esfera civil, peça uma indenização e está de bom tamanho. Eu não preciso mover toda a máquina estatal. Adivinha quem que surgia nessa lógica? O princípio da insignificância. Para dizer então o seguinte, olha a mensagem que você tem que gravar. Se a lesão provocada for ínfima, o direito penal não deve intervir. Se a lesão provocada for ínfima, o direito penal não deve intervir. Então, em casos como esse, por mais que a minha conduta pareça criminosa, pareça típica, ela está amparada pelo princípio da adequação social. E olha que legal, a única informação importante que eu quero que tu grave disso nesta aula, que é a seguinte. Já adiantei, você sabe que crime é um fato típico, jurídico e culpável. A pergunta é, quando eu aplico o princípio da insignificância, qual dessas três elementares deixa de existir? A conduta deixa de ser culpável, ela deixa de ser ilícita, ou ela se torna atípica? É isso que eu quero que tu grave. A aplicação da insignificância afasta a tipicidade da conduta. A aplicação da insignificância afasta a tipicidade da conduta, ou seja, a conduta ela se torna atípica. Então nem preciso te dizer que nós vamos falar muito do princípio da insignificância na aula de tipicidade. Mas tu entendeu que eu estou facilitando o meu trabalho? Porque na hora que chegar na aula de tipicidade, na hora que eu citar o princípio da insignificância, você já sabe onde ele se aloca. Bicho, já é meio caminho andado.
E o princípio da adequação social ela vai na mesma lógica. Então, já te adianto. Quando é possível aplicar o princípio da adequação social, a conduta também ela se torna atípica. Então, o princípio da adequação social ele também afasta a tipicidade, mas por razões distintas, que é o que eu vou te passar agora. Qual que é a lógica do princípio da adequação social? A insignificância afasta a tipicidade porque a lesão é ínfima, perfeito? E a adequação social, por quê? Anota lá. Porque a conduta é socialmente tolerável. Então, quando a conduta ela é socialmente tolerável, socialmente aceita, não tem por que o direito penal intervir. Aplica o princípio da adequação social e afasta a sua tipicidade. Então, a aplicação do princípio da adequação social afasta a tipicidade por quê? Porque a conduta é socialmente tolerável, socialmente aceita. E eu vou te dar um exemplo, o exemplo clássico da adequação social. Lesões esportivas. Lesões esportivas. 2 lutadores de boxe dentro de um ringue. O cara sabe que pode bater, mas sabe que pode apanhar. E se ele levar um soco? Obviamente ele vai processar, né? Daí o outro, por lesão corporal. Claro que não. Porque dentro das regras daquele esporte, aquilo é socialmente aceito, tolerável. E se fosse uma briga de rua? Daí já não é socialmente aceito, porque não existem regras tutelando aquilo. Entendeu a lógica? O nome disso é adequação social. Eu não sou adivinho nem algo parecido, mas eu estudo bancas de concurso público há bastante tempo em vários estados da federação. Eu me sinto na obrigação de acompanhar as provas de concurso público de todos os concursos de cada um dos estados que eu dou aula. E são 7. E você sabia que a tua banca FGV faz muita prova de concurso público para delegado, para defensor, para magistratura, para Ministério Público, para analista, para técnico, em outros estados da federação? E o mesmo cara que faz as 2 perguntas de penal da prova da ordem acabou de fazer uma prova de delegado do Pará. Se lá na prova de delegado do Pará ele perguntou uma coisa sobre adequação social, qual que é a chance dele perguntar também na tua prova de exame de ordem? Gigantesca. Esse é o meu papel, te passar o que cai. Questão 38 da tua prova vai ser a que eu vou te passar agora. Tu viu que ainda estou falando de adequação social, de insignificância? Eu anotaria, se fosse o meu caderno, eu anotaria questão de prova. Tô brincando, não. Questão de prova. CD e DVD pirata. Você diz, hã? Calma, já te explico. CDs e DVDs piratas. E aí, já ouviu falar? Senhor, não, nunca tive. Aham. Hipócrita. Eu costumo ir bastante para Balneário Camboriú, em especial porque eu adoro ir no Paraguaizinho lá. E tem um tiozinho que vende 3 DVD por 10. Outro dia eu cheguei lá e tinha um Avatar 2 em 3D. Comprei só para ver o que era. Não posso mostrar para minha filha menor. Que nojo. Mas não tem um crime chamado violação de direitos autorais? Tem sim, está no artigo 184 do Código Penal. Não sei se você já pescou onde que eu quero chegar. Olha o tema que eu estou trabalhando. Adequação social, conduta socialmente aceita, socialmente tolerável. Daí aplica a adequação social, ela se torna atípica, ou seja, ela deixa de ser crime. Eu estou te trazendo um caso que me parece que está até meio banalizado. Quem não tem já teve ou vai ter. CDs ou DVDs piratas. E aí? Como é que fica o crime de violação de direitos autorais? Neste caso específico, dá ou não para aplicar o princípio da adequação social? Tu entendeu onde que pode vir a pergunta da prova? Só que isso não vem na forma escrita, vem na forma de caso. O examinador narra um caso em que você, por exemplo, é advogado de um tiozinho que mora em Balneário Camboriú e que falsifica CDs e DVDs piratas para vender para terceiros inocentes. Neste caso, é possível ou não aplicar o princípio da adequação social? Anota lá para mim a resposta. Quem te dá é o STJ. Súmula 502 do STJ. Súmula 502 do STJ. Amigos, é uma súmula relativamente nova. É por isso que ela tem uma chance grande de cair na tua prova. Porque desde que essa súmula foi editada, já foram feitas 2 provas de exame de ordem e até agora ela não caiu. Então a chance dela cair na tua prova é gigantesca, tá bem? E o STJ diz, não aplica adequação social. Traduzindo, é crime.
Então, aquele que faz a falsificação de um CD ou DVD pirata responde pelo artigo 184 do Código Penal, violação de direitos autorais. Não dá para aplicar para esse caso o princípio da adequação social. Você viu que era um caso clássico onde seria possível, abstratamente falando, né? Só que o STJ ele fez uma opção de, nesse momento, entender que não dá. E é isso que tu marca para tua prova. Para encerrar, e eu prometo, último princípio. Então, para casos de CDs e DVDs piratas, não se aplica a adequação social. Ou seja, é crime. Responde pelo crime de violação de direitos autorais. 184 do Código Penal. Mas veja que o que é importante para nós é a súmula 502 do STJ. Súmula 502 do STJ. Para encerrar o tema princípios. Princípio da humanização. Porque, veja, o indivíduo ele pode ser bandido, vagabundo, safado, sem vergonha, sujo, fedido, atleticano. Desculpa. Escapou, foi sem querer. Mas é ser humano. E tem que ser respeitado como tal. O princípio da humanização é aquele que prega respeito irrestrito para a dignidade da pessoa humana. Falar de humanização, então, é falar de respeito à dignidade da pessoa humana. E isso é muito complicado para trabalhar dentro do direito penal, né? Porque todo o universo, com exceção de você, advogado dele, briga pelo contrário. Às vezes é só você, e brigando sozinho. Para resguardar as prerrogativas mínimas que qualquer cidadão é merecedor, seja ele criminoso ou não. Até porque se ele te contratou, a chance dele não ser criminoso é grande. Eu parto do pressuposto que alguém só é criminoso quando há uma sentença condenatória transitada em julgado. E se ele te contratou, a chance disso acontecer é mínima. Ou seja, ele é um cara inocente que está sendo injustamente acusado. Meus queridos amigos, esses são os princípios que regem o direito penal. Tá bem? É graças a ele que o direito penal se estrutura. E eu estou te provando, desde agora, com os exemplos que eu te dei, e vou continuar provando ao longo das aulas, que esses princípios orientam todos os temas do direito penal. A todo momento eu vou falar deles. Mas por enquanto eu encerro a análise. Ainda falando da teoria da norma. Vamos inaugurar agora um segundo tema. Um dos temas mais importantes do direito penal para a tua prova de primeira fase. Sempre, mas é sempre, tem alguma pergunta que envolve o tópico aplicação da lei penal. Aplicação da lei penal.